Neste vídeo estaremos conversando sobre Abraão, um homem de coragem e fé. Muitas vezes pensamos em Abraão como um bom e velho homem, o patriarca da fé que ouviu a voz de Deus para se mudar para um novo lugar e simplesmente se mudou porque confiou em Deus. Mas já consideramos quanta coragem, trabalho árduo e tenacidade que levaram Abraão a não apenas se mover naquele momento com a idade avançada, mas também para iniciar novos negócios, estabelecer novas raízes e levar sua família do jeito que Deus lhe ordenou? Sim, ele é frequentemente intitulado o pai da fé e isso é precioso. No entanto, devemos também estudar sua ética de trabalho e sua abordagem para diferentes projetos que Deus lhe deu. Em Eclesiastes vemos, pela preguiça as vigas cederam porque de mãos ociosas a casa vaza de fato. Uma coisa a saber sobre a fé é que ela leva aquele que acredita a conseguir. Fé não é apenas confessar, coisa que muitos de nós a reduzimos. Pelo contrário, é uma força dinâmica que nos impede de sermos passivos como costumávamos estar em tempos passados. Tiago diz, e da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de ação, é morta. Em Atos está escrito, mostre-me sua fé sem ações e eu mostrarei a você minha fé por meio de minhas ações. A fé de Abraão considerou justo quando ofereceu seu filho Isaque no altar. Você vê que sua fé e suas ações estavam trabalhando juntos e sua fé era completada pelo que ele fez. A fé nos coloca de pé e garante que obedeçamos com fé como é explicado no Novo Testamento. Provamos nossa fé pelos nossos trabalhos subsequentes. É por isso que assim que Deus prometeu a Abraão uma boa terra que floresceria e fosse abundante, ele não ficou em sua cabana esperando que a palavra de Deus se tornasse uma realidade quando Deus estivesse pronto. Em vez disso, ele começou a dar o seu melhor em cada trabalho. Isso porque ele confiou que Deus faria tudo isso que estava ao seu redor, para florescer a aliança. A promessa de Deus geralmente não é para os tímidos ou para as pessoas que são letárgicas, porque não importa a grandeza da profecia em nossas vidas. Lá ainda há um lugar na caminhada de fé para a preparação antes de vermos a manifestação de tudo o que foi prometido. A instrução de Deus a Abraão para mudar para um destino desconhecido, era motivo grande e suficiente para colocar qualquer pessoa sob muita pressão. Mas felizmente Abraão foi um homem corajoso, um homem com muita força interior. Quando Deus diz que ele deveria se mover, isso significava que ele teria que levar tudo o que pertencia a ele e partir em uma jornada que envolveu muita mudança. Por dias ele nem sabia quando ou onde para até que Deus o dissesse. Em Gênesis vemos. Agora em Ar o Senhor disse a Abraão, vá embora do seu país e se afaste de seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu vou te mostrar e eu farei de você uma grande nação e eu te abençoarei abundantemente e farei que o teu nome seja exaltado e distinto, e você será uma bênção, uma fonte de muito bem para os outros e eu abençoarei para beneficiar aqueles que te abençoam e amaldiçoarei aquilo que está sujeito à minha ira. Então Abrão partiu em fiel obediência como o Senhor lhe havia ordenado e escolheu seu sobrinho que saiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu. Abrão levou Sarai para sua esposa e deu todos os seus bens que eles haviam adquirido e partiram para ir para a terra de Canaã. Quando eles chegaram à terra de Canaã, Abrão passou pela terra até o local de Siquém para o grande carvalho terebinto de Morai. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, eu darei esta terra para você e seus descendentes. Então Abrão construiu ali um altar para homenagear o Senhor que lhe apareceu. Então ele mudou de lá para a montanha a leste de Betel e ali ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor na adoração através da oração, louvor e ação de graças. Então Abrão viajou continuando em direção ao Negeu, o país do sul de Judá. Agora havia fome na terra e Abrão desceu ao Egito para viver temporariamente pois a fome na terra era opressiva e severa. Foi uma jornada cansativa para um homem velho, mas ele continuou porque ele teve a coragem necessária para se tornar um pai de muitas nações. E ele não tinha medo do trabalho que viria com esse movimento. Não era como se Deus estivesse tentando punir Abraão, mas neste reino, Deus gosta de nos ensinar vendo-nos envolver-nos no processo. Abraão continuou com a jornada porque Deus não disse a ele que ele tinha chegado ao seu destino final. Lemos em Gênesis. Então Abrão saiu do Egito, ele e os seus foram com ele para o Negeu, o país do sul de Judá. Agora Abrão era extremamente rico em gado e em prata e em ouro. Ele viajou do Negeu até Betel até o lugar onde sua tenda estava. Esteve no início entre Betel e onde ele primeiro construiu um altar e ali Abrão invocou o nome do Senhor em oração. Mas muitos que foram com Abrão também tinham rebanhos e manadas e tendas. Agora a terra não era capaz de sustentá-lo, isso é sustentar todo o seu pastoreio e necessidades de água, enquanto moravam perto de um outro, pois seus bens eram muito bons para eles ficarem juntos. Levante-se, caminhe, faça um exame minucioso de reconhecimento ao redor da terra através de seu comprimento e sua largura para... Então Abrão levantou o acampamento e mudou sua tenda e veio e se estabeleceu perto do bosque dos grandes terribentes carvalhos de Mamre. E lá ele construiu um altar para honrar o Senhor mesmo aos 75 anos de idade. Abraão ainda saiu para lutar em uma guerra com seus servos. Só um homem forte faria isso. Outra promessa veio de Deus depois. Naturalmente neste momento seria normal para a maioria das pessoas relaxar e deixar de trabalhar.
Afinal ele tinha mais do que suficiente para comer e uma casa para morar. Mas ele escolheu pressionar ao máximo o propósito de Deus. Na Gênesis vemos que quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande habitualmente diante de mim com integridade, sabendo que você está sempre em minha presença e seja irrepreensível e completo em obediência a mim. Estabelecerei a minha aliança, minha promessa eterna entre eu e você, e eu te multiplicarei extraordinariamente através de seus descendentes. Então Abrão caiu de cara no chão em adoração e Deus falou com ele dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo e como resultado você será o pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abraão, pai exaltado, mas seu nome será Abraão, pai de uma multidão. Pois farei de você pai de muitas nações. Farei com que você seja extremamente frutífero e farei que nações e reis venham de você. Estabelecerei minha aliança entre mim e você e seus descendentes depois de você ao longo de suas gerações por uma aliança eterna de ser Deus para você e aos seus descendentes depois de você. Eu darei a você e aos seus descendentes depois de você, a terra em que você é um estranho se mudando de um lugar para outro lugar em toda a terra de Canaã como um eterno posse de propriedade. E eu serei o Deus deles. Além disso, Deus disse a Abraão: Quanto a você, em sua parte do acordo você deverá manter e obedecer fielmente aos termos do meu pacto, você e seus descendentes depois de você, ao longo de suas gerações. Este é o sinal da minha aliança que você deve manter e obedecer fielmente entre mim e você e seus descendentes. Depois de você, todo homem entre vocês será circuncidado e vós sereis circuncidados na carne de seus prepúcios e isso será o sinal símbolo memorial da aliança entre eu e você. Cada homem entre vocês que tem 8 dias de idade, serão circuncidados em todas as suas gerações, incluindo um servo, seja ele nascido em casa ou aquele que é comprado com seu dinheiro, e qualquer estrangeiro que não é dos seus descendentes, um servo que nasceu em sua casa ou aquele que é comprado com seu dinheiro, deve ser circuncidado e o sinal da minha aliança estará em sua carne por uma aliança eterna. E o homem que não é circuncidado na carne do seu prepúcio, aquela pessoa será eliminada do seu povo. Ela quebrou minha aliança. Em primeiro lugar, a circuncisão exige muito de esforço e em segundo lugar a circuncisão é dolorosa. No entanto, Abraão começou consigo mesmo e então procedeu da mesma forma para cada outro homem. Abraão certamente se tornará um grande e uma nação poderosa e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu o escolhi para que ele dirija seus filhos e sua família para guardar o caminho. Então o Senhor apareceu para ele e disse: E não desça para o Egito para ficar na terra da qual eu direi que você viverá temporariamente como um residente nesta terra e estarei com você e irá abençoá-lo e favorecê-lo porque eu darei todas essas terras para você e para seus descendentes. Eu irei cumprir o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que seus descendentes se multipliquem como as estrelas dos céus e darei aos seus descendentes todas estas terras e por seus descendentes todas as nações da terra sejam abençoadas porque Abraão ouviu e obedeceu minha voz e consistentemente mantive minha carga, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então Isaque ficou em Gerar e plantou sementes naquela terra como um agricultor e colheu no mesmo ano umas 100 vezes mais do que ele havia plantado. E o Senhor o abençoou e o favoreceu. E o homem Isaque tornou-se grande e ganhou mais e mais até se tornar muito rico e extremamente distinto. Ele possuía rebanhos e manadas e uma grande família com vários empregados. E os filisteus o invejaram. Agora todos os poços que seu pai tem, os servos cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Os filisteus pararam por aqui enchendo-os de sujeira. Então Abimeleque disse para Isaque ir embora daqui porque você está longe demais e poderoso para nós. Então Isaque saiu daquela região e acampou no vale de Gerar e se estabeleceu lá. Agora Isaque novamente cavou e reabriu os poços de água que foram cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os encheram de sujeira após a morte de Abraão. E ele deu aos poços os mesmos nomes que seu pai tinha dado a eles. Mas quando os servos de Isaque cavaram o vale e encontraram ali um poço de água corrente, água de nascente, os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque dizendo: A água é nossa. Então Isaque nomeou o poço Isaque brigando porque eles brigaram com ele. Então seus servos cavaram outro poço e eles discutiram por causa disso também, então Isaque nomeou o inimizade Sitna. Ele se mudou de lá e cavou outro e eles não discutiram por causa disso. Então ele o chamou de Reobos lugares amplos dizendo: Por enquanto o Senhor abriu espaço para nós e seremos prósperos na terra. Então ele subiu de lá para Berseba e o Senhor apareceu para ele na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo porque estou com você. Eu te abençoarei e te favorecerei e multiplicarei seus descendentes por causa do meu acordo com Abraão. Então Isaque construiu ali um altar e chamou o nome do Senhor em oração. Ele armou sua tenda ali e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque veio até ele de Gerar, com Auzar, seu amigo próximo e consultor confidencial e Faicol comandante do seu exército. Isaque disse a eles: Por que vocês vêm até mim, já que você me odeia e me mandou para longe de você?
Eles disseram: vemos claramente que o Senhor esteve com você. Então ele disse: já deveria agora haver um juramento entre nós com uma maldição para quem quebrar. Isso é entre você e nós e vamos fazer um acordo vinculativo de aliança solene. Prometa você que não fará mal a nós, assim como não tocamos em você, não farei nada além de bem para você e mandarei você embora em paz. Você agora é o abençoado e favorecido do Senhor. Então Isaque realizou um banquete formal e uma festa da aliança para eles, e eles comeram e beberam. Eles se levantaram de manhã cedo e fizemos juramentos comprometendo a não fazer nada além bem um com o outro. E Isaque os enviou a caminho e eles o deixaram em paz. Agora no mesmo dia, os servos de Isaque vieram e contaram a ele sobre o poço que eles tinham cavado, dizendo que encontraram água, contra todas as probabilidades. Ele continuou cavando poços até que ele se tornou bem-sucedido, mesmo quando as pessoas naquela área continuaram cobrindo os poços para garantir que eles frustrassem seu trabalho. Mas o objetivo que ele almejava tornou-se a força motriz que o impulsionou a continuar cavando, apesar dos desafios. Ele foi confrontado exatamente como o seu pai Abraão. Isaque era um homem de coragem e fé. Rezemos. Pai, obrigado por todo o investimento em mim, pela sua palavra. Obrigado por desenvolver em mim a fé, coragem e tenacidade como Abraão. E obrigado porque eu sei que você vai dar-me a graça de ensinar meus filhos estes caminhos, também para que suas bênçãos continuem na minha geração, em nome de Jesus, amém.